Muito boa tarde. Boa tarde também para você que está assistindo. Esse é um programa Fundos Imobiliários muito especial, por vários motivos. Primeiro, porque estamos na Expert, o maior evento de investimentos do mundo. Especial também, porque estamos no stand da B3, que olha que honra ser recebido aqui no stand da B3 com o programa Fundos Imobiliários. E especial porque hoje temos muitos convidados. Não apenas o Rodrigo Coelho. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo da 20 Partners, gestor do fundo queridinho da Bolsa, o VISC, o 20 Shopping Centers, né? Mas também muitos convidados acompanhando aqui, plateia numerosa no programa Fundos Imobiliários pela primeira vez. E você que está assistindo agora via internet, vai ficar com vontade de ter participado aqui. Esse programa, quando você assistir na internet, ele já foi gravado, mas está sendo ao vivo direto da Expert no stand da B3. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez por estar aqui. Obrigado, é sempre um prazer. Sentar? Gel. Terceiro programa que eu participo com você aqui, né? Sempre Verdade. Em fases diferentes, tanto do nosso fundo, mas também de mercado, de economia, de ambiente político, né? E é sempre um prazer aqui estar contribuindo um pouco com o conhecimento aqui do seu público, que a gente acompanha bastante também. E o VISC começou publicamente, né, em 2017, quando fez lá, não a sua primeira emissão, mas quando foi a emissão pública. E de 17, 18, 19, foram anos, no geral, bons para fundo imobiliário, mas não foram anos fáceis, né? O fundo, na realidade, né, ele se tornou público para os investidores em geral em 2017, quando a gente fez o que a gente chamou do IPO do fundo, né? Mas a gente começou a investir nesse fundo lá em 2014, era uma fase em que o mercado de fundo imobiliário estava praticamente fechado para novas ofertas, então a gente fez um investimento no capital privado e fez algumas aquisições, montou um portfólio de 6 shoppings maduros, consolidados, que era a estratégia do fundo. E aí em 2017 a gente veio para o mercado, né? E desde então a gente tem vivido períodos de bastante, vamos dizer assim, variações, tanto do ponto de vista econômico, como teve mudança de presidente, ambiente político também. E de alguma forma acho que a gente está conseguindo capturar um bom momento aí para a gente conseguir crescer tanto o fundo como a indústria de fundo imobiliário como um todo, que tem crescido bastante. E sempre desde a largada com um número impressionante de cotistas, né? Foi. A gente, como eu falei, em 2014, a gente começou com pouquíssimos investidores, um grupo pequeno, restrito. Quando a gente fez o IPO, a gente captou com 2.500 CPFs, isso em 2017. Em 2018, quando a gente fez o follow-on, a gente captou, naquela época a gente já tinha 18 mil cotistas e recentemente a gente atingiu a marca de 77 mil investidores, um dos maiores fundos em número de investidores da Bolsa e o maior do fundo imobiliário de shoppings, né? Está acontecendo isso com o mercado de fundos imobiliários, que são fundos teoricamente fechados, mas eles estão com mais cotistas do que muitos fundos abertos, aí multimercados, fundos de ações, né? É difícil ver um fundo 555 com 70 mil cotistas, né? Verdade, eu diria até além, que talvez tenha um número de cotistas maior que muitas das companhias listadas. Verdade. Que não é, vamos dizer assim, um investimento tradicional muito de pessoa física, é mais para grandes investidores e mercado, né? O próprio número de investidores geral da Bolsa, né, vem crescendo muito fortemente, nos últimos 12 meses mais do que dobrou esse número. Então, a presença de investidores, pessoa física nesse mercado, ela é muito grande, vem crescendo e, na nossa visão, ela ainda é um universo pequeno quando a gente olha para frente. Quando a gente estiver daqui a 5 anos aqui num programa com você, a gente vai estar olhando para trás e falar assim, a gente achava que aquilo ali era um número grande de investidores da Bolsa, agora sim que a gente está vendo o que é esse potencial de mercado. Certamente. Né? Vamos fazer um teste aqui. Quem investe no VISC? Olha aí, ó. Tem muitos assessores aqui, né? Os clientes investem no VISC também. Olha lá. Legal. Desde o começo ou foi entrando ao longo do tempo? Foi entrando ao longo do tempo. Olha lá. Isso é importante também, né? Porque chega um fundo novo, de uma gestora não nova, mas nova para o varejo. Sim. E o mercado precisa testar um pouco, né? Precisa conhecer. A gente sempre fala lá no programa que quando você vai, é a oportunidade do olho, né? Hoje é olho no olho de verdade, né? O pessoal conhecendo aqui o gestor dos seus fundos. Né? E a gente conhece muitos dos assessores que estão aqui hoje, né? Porque nos nossos processos de distribuição, a gente acabou rodando o Brasil e tendo contato direto com os assessores de investimentos que acabam recomendando as ofertas, né? Então, muitos deles aqui são rostos conhecidos aqui nossos. Mas o investidor final, às vezes, é difícil de você conhecer, né? A gente tem muito contato no nosso canal de RI, muitos
através dos grandes fóruns que existem nessa indústria de fundo imobiliário, né, os sites, os fóruns em geral, e muito através do nosso canal de RI também, que a gente recebe muito questionamento de investidor, muita pergunta, e a gente está sempre em contato direto. Né? E esse, imagino, seja um desafio, porque apesar de ter 70 mil investidores, é um investidor que gosta do contato pessoal, né? Precisa de tecnologia, mas também precisa ter um espaço para ouvir um por um. É mais ou menos assim? Eu costumo dizer que o fundo imobiliário é um dos poucos investimentos que o investidor realmente se considera dono. A gente tem vários exemplos de histórias do nosso portfólio que cotistas do nosso fundo foram nos nossos shoppings e se sentindo dono do shopping, fazendo filmagem, mandando comentários. Às vezes a gente recebe, através dos canais, né, comentários do tipo, olha, fui no shopping, eu vi essa situação aqui, fiquem atentos, olha isso porque pode melhorar essa operação de certa forma. Então, o investidor, ele se sente de alguma forma dono daquilo. Ele é de fato, né? Quando ele tem uma cota do VISC hoje, na verdade, ele tem uma participação indireta em 10 shopping centers, né? Espalhados no Brasil inteiro. E como os investidores estão espalhados no Brasil inteiro, muitos deles são grandes frequentadores dos nossos shoppings, já seriam naturalmente. E quando ele se sente dono, ele se frequenta com outro olhar, né? O olhar do dono, aquele olhar crítico que quer olhar para ver se tem alguma coisa para melhorar ou para sugerir, e a gente recebe bastante contato em relação a isso. Nesse olhar crítico, uma das coisas que eu sei que te perguntam muito, pô, mas você gastou uma fortuna enviando carta para mim. Eu queria economizar essa grana, porque ele não se sente só dono do shopping, também dono do fundo, o que é uma realidade. O cotista é de fato dono do fundo. E aí você tem que explicar que se fosse por você, não enviaria a carta, né? Aproveita para explicar para todo mundo. Pois é, talvez esse ano, dado que o número de cotistas aumentou muito, esse custo com correspondência ele aumentou proporcionalmente, né? Então a gente teve muito questionamento de cotista e é uma crítica que é feita e eu acho que ela é super válida. Eu sou super partidário. Sempre quando vem uma crítica nesse sentido, eu sou inclusive solidário a essa crítica, porque eu diria que a gente está na mesma ponta do interesse aqui. Para nós não nos interessa ter um custo adicional no fundo, a gente não ganha absolutamente nada com isso. 300 mil reais, foi isso? Esse ano a gente teve 300 mil reais por conta de 2 eventos. E por que as pessoas perguntam, mas por que eu recebi essa correspondência, por que eu preciso responder? E muita gente inclusive pede, por favor, não me mande. Infelizmente a resposta que eu tenho que dar para ele, olha, dado o arcabouço regulatório que a gente tem hoje, a gente não consegue não enviar 2 comunicações por correios para os investidores. Uma delas assembleias, qualquer assembleia do fundo, você necessariamente tem uma questão técnica, você tem que comprovar que você mandou para todos os investidores, e também os informes de rendimento, que é para a pessoa física poder fazer a sua declaração de imposto de renda anual. E por que não pode, na verdade? Porque hoje o administrador do fundo e o escriturador, que é o responsável por identificar quem é o dono de cada uma das cotas, ele não recebe a informação do canal de comunicação digital dos investidores. E ele tem o dever, o administrador, é responsável por isso legalmente, de ter que enviar a comunicação para os investidores. Então hoje, infelizmente, quando a gente recebe a base de dados da Bolsa, que é quem informa para o escriturador quem é o proprietário daquelas cotas dia a dia, quais foram as movimentações que aconteceram, só tem acesso à informação do correio, né, formal. E às vezes as pessoas perguntam, mas eu te mandei a minha, né? Por que você não pode mandar para mim? Você não pode adotar padrões diferentes. Ou seja, melhor direcionar a reclamação para a CVM para que ela fique sensibilizada e procure uma solução para isso. Né? Exatamente. A gente até, na verdade, assim, é bom que a gente tenha tido bastante crítica nesse sentido, até para a gente reforçar o nosso pleito que a gente tem em relação a isso. A gente até estava conversando com o pessoal da B3 aqui, terminando aqui a nossa entrevista, eu vou bater um papo pessoal para a gente poder entender formas da gente viabilizar isso, onde é que está esse gargalo, por que a Bolsa não consegue disponibilizar os canais eletrônicos de todo mundo, ou que pelo menos a opção do investidor, né, de querer ou não receber por meio digital ou por meio físico. E para a gente tentar buscar uma alternativa, porque de fato, com a indústria crescendo, esse ano foi 300 mil, se a gente chegar a 500 mil investidores um dia, é proporcional esse custo. Né? Então, e hoje em dia, o meio eletrônico, para a grande, imensa maioria, a gente sabe que tem, como você falou há pouco tempo aqui para mim, alguns excluídos digitais que precisam eventualmente receber por correio, mas isso é uma minoria. Né? E no fundo o custo acaba pesando para todo mundo e todo mundo paga por esse custo. Né? Rodrigo, geralmente no formato tradicional eu abro o programa falando de fatos relevantes. E hoje eu não trouxe fatos relevantes, mas você trouxe um para destacar? Foi, parece até que foi de propósito, mas não foi de propósito, mas foi uma feliz coincidência. Né? A gente ontem concluiu pelo fundo a 4ª aquisição
com os recursos que a gente havia captado, por acaso também na 4ª emissão de cotas do fundo, que foi em abril do ano passado, né? Foi a aquisição de 19,1393% do Minas Shopping, que é o maior shopping em área bruta comercial de Belo Horizonte. Então, uma grande capital, é a primeira participação do fundo nesta capital, um ativo super relevante, é uma aquisição estratégica para o fundo, e com ela, como eu falei, a gente acaba terminando a alocação de capital do fundo, a disponibilidade de recursos que a gente havia, fazendo uma retrospectiva das 4 aquisições, né, eu acho que a gente conseguiu, com as 4 aquisições, melhorar ainda mais a qualidade do portfólio, trazer mais diversificação. Quando você olha para as métricas operacionais do fundo, e principais, que mostram a produtividade do portfólio, que é o resultado por metro quadrado que você tem de cada um dos shoppings, as vendas por metro quadrado, taxa de ocupação, todas essas aquisições vieram para contribuir positivamente para esses indicadores, que mostra que essa estratégia de aquisição é capaz de trazer uma melhoria do portfólio que você tem, que foi justamente o que a gente se propôs quando a gente fez o IPO lá em 2017. Né? A gente nasceu com um portfólio pré-definido, que foi comprado com base em oportunidades que a gente havia identificado, eram bons ativos, maduros, em grandes cidades. E quando a gente veio para fazer a oferta, a gente dizia, olha, a gente vai diversificar esse portfólio. Sim. Então as pessoas às vezes perguntavam, mas vocês têm uma concentração grande em Rio de Janeiro, isso é uma preocupação? De fato não era uma preocupação, a gente depois viu que o Rio de Janeiro não performou mal dentro do portfólio, ele talvez tenha performado um pouco pior no primeiro momento, depois ele até teve uma recuperação, mas hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro representa cerca de 20% do portfólio do fundo, São Paulo representa 20% Sim. do fundo, o Sudeste representa mais de 50% do fundo. O Rio de Janeiro era 60%, hoje é 20%, né? Exato. Ou seja, foi diluído à medida que as alocações foram para outros estados e outras localidades. Né? E todas as aquisições foram em estados diferentes, né? Então a gente adquiriu shoppings em Fortaleza, que foi Iguatemi Fortaleza, em Recife, Shopping Itacaruna, em São Paulo, que foi o Granja Viana, que é uma participação adicional a que a gente já Sim. tinha, a gente aumentou e tornou mais relevante uma participação nesse ativo que a gente gosta bastante. E essa última aquisição do Minas Shopping, que é uma outra capital do Sudeste importante. Então, ao mesmo tempo, hoje com 10 ativos é o fundo de shopping com o maior número de ativos da Bolsa. Né? Aí não é o maior PL ainda. Sim. Eu imagino que venham outras emissões em breve ou no futuro, mas é o que mais tem ativos. E você falou do Granja Viana, a gente sabe que tem um outro fundo de uma outra gestora que tem no seu prospecto a ideia de comprar o que falta. Isso já aconteceu em fundos de escritório. Tem um prédio que pertence uma parte a uma gestora, outra parte a outra gestora. Como que você enxerga isso? É bom? É salutar para o mercado? Eu sei que para você é concorrência, mas no geral para o mercado é mais gente profissional fazendo preço, administrando. Como que é ver, por exemplo, um ativo com pertencendo a 2 fundos imobiliários? Para nós, assim, acaba não tendo grande diferença na prática, porque esse fundo, antes de ele essa oferta que você mencionou for concluída, e esse fundo conseguir captar os recursos necessários para fazer a aquisição de 51% do Granja Viana, que é o que ele está se propondo, na realidade não vai ter a mudança da estrutural no fundo, no ativo como um todo, porque ele já é administrado hoje por uma empresa do grupo da HSI, que está fazendo essa oferta, que é a Safir, que é uma das grandes administradoras de shoppings do Brasil hoje. Então, do ponto de vista de gestão do ativo, ele não muda nada. E a HSI ela já era sócia do ativo, né? Ela tem esse ativo através de um fundo de private equity deles e estão vendendo o fundo de private equity para um fundo imobiliário. Então, a própria interlocução na gestão, etc., não muda nada. Mas, mesmo assim, eu acho que se a gente tivesse um ativo com outros fundos imobiliários que já não eram proprietários se tornarem, eu acho que só tem a agregar, só tem a contribuir de alguma forma. Acho que o conhecimento ele acaba sendo mútuo, o alinhamento de interesses ele é o mesmo, né? Está todo mundo ali tentando extrair o máximo de valor do ativo. Então, acho que acaba sendo saudável ter mais de um gestor olhando para o mesmo ativo. Eu penso que quando você tem 2 fundos imobiliários, que você falou, você tem esse alinhamento, porque o fundo imobiliário é um veículo para renda, né? Para distribuir dividendo. Se é um fundo imobiliário e uma companhia aberta, e daqui a pouco eu sei que você tem uma comparação para fazer, talvez tenha um desalinhamento aí. É verdade. Já 2 fundos imobiliários, você tem todo mundo no mesmo barco, né? Assim, no fundo, acho que a renda é uma coisa importante, né? Mas a gente também olha no
para o médio e longo prazo. A renda curta, do curto prazo é importante, mas a gente também olha para o médio e longo prazo, que é, vamos dizer, medido pela taxa interna de retorno, né, do ativo, né? Que eu acho que nesse aspecto, seja uma empresa de capital aberto, sejamos nós, eu acho que para um determinado ativo vai ter um mesmo propósito. O que eu acho que a gente talvez tenha uma diferença em relação à companhia para fundo imobiliário é que os fundos imobiliários eles acabam buscando mais propriedades já geradoras de renda, enquanto as companhias acabam utilizando uma grande parte dos recursos para fazer desenvolvimento de novos ativos e expansões, o que eventualmente é um risco diferente de fundo imobiliário ou de aquisições, né? A gente costuma dizer que, especialmente no Brasil, né, a estratégia de aquisição ela é uma estratégia mais bem sucedida do que uma estratégia de desenvolvimento na média, porque o mercado imobiliário ele é cíclico. Quando você vai desenvolver um ativo, você está desenvolvendo no momento de mercado. Quando você entrega esse ativo, você entrega numa condição de mercado completamente diferente, né? Só imaginar, por exemplo, quem teve a ideia de desenvolver um shopping em 2010, 2011, 2012, um cenário que estava super positivo. Entrega quando? Entrega 2013, 14, 15, 16. Às vezes, o desenvolvimento de shopping, ele, na média, demora de 3 a 6 anos. Caramba. Dependendo da complexidade de aprovação de projeto, dependendo se for um grande centro urbano, leva mais tempo, tem contrapartidas que você tem que fazer. O custo do investimento, você tem projeções, mas você não consegue garantir na largada, por melhor que você faça os contratos de construção, tem surpresas. Exemplo, JK Iguatemi aqui em São Paulo, depois que já estava no meio do processo de construção, surgiu uma imposição da prefeitura para fazer um viaduto que o custo desse negócio foi muito mais alto do que estava se planejando. Acredito até que tenha sido um bom investimento de qualquer forma, mas é um risco que se corre quando você faz desenvolvimento. A aquisição, você analisa o ativo, você toma a decisão, você compra e recebe a renda no dia seguinte. Então é uma coisa assim, o risco de você errar o momento do ciclo, ele é muito menor. Claro que quem comprar num momento do ciclo ruim, você pode acabar tendo resultados ruins. Mas se você desenvolver num ciclo pior, você com certeza vai ter retornos muito piores do que quem comprou naquele período. Você trouxe um material, tem bastante coisa para mostrar, e a gente estava tendo agora há pouco uma palestra do ministro da Economia, o Paulo Guedes. O ano não começa, mas ele está passando, né? A gente já está no meio do ano. Como que tem sido para o varejo, para o shopping center esse ano? Apesar dessa lentidão da economia, tem melhorado o resultado dos shoppings, por exemplo? Sim, os resultados dos shoppings eles estão melhorando quando você compara com o ano anterior. Nosso portfólio, por exemplo, ele cresceu cerca de 8% o resultado do ano passado para esse até então. É um resultado positivo, bem positivo, eu diria. Mas, eventualmente, até acho que existia uma expectativa, especialmente no final do ano, quando você teve a mudança política, de que a economia ia ter uma reação um pouco mais rápida do que ela está tendo. Acho que até a questão da reforma da Previdência, elas acaba dominando um pouco o noticiário e, enfim, isso reflete, obviamente, na economia, porque empresas não tomam decisão, investidores não tomam decisão de investimento. Isso acaba segurando um pouco a economia e afetando, de certa forma, o mercado de consumo e varejo, shopping e outros empreendimentos também. Então, a gente continua otimista, a gente acha que o momento para frente, especialmente com essas reformas passarem, e diante até da própria palestra que o Paulo Guedes deu agora há pouco aqui no evento, o otimismo dele mostra, e as atitudes, as ações que ele tem tomado diante do Ministério da Economia, eu acho que estão no caminho certo. Claro que ele não consegue fazer nada sozinho, ele depende de uma série de fatores, mas eu acho que pela primeira vez a gente está vendo oportunidades no Brasil de ter um governo com uma visão liberal. Até então a gente teve visões diferentes da economia e agora, se ele conseguir prosperar a ideia dele, a gente vai ter um cenário que pode ser muito positivo para frente. E aí, sendo muito positivo, acho que todos os segmentos imobiliários eles vão se beneficiar. Talvez o shopping... Percebe primeiro a melhora, né? É o primeiro porque você sente no dia seguinte, né? O consumidor vai para o shopping no dia seguinte, ele paga o estacionamento e já recebe a receita no mesmo momento. O lojista vende, a receita das vendas daquele lojista, o shopping recebe no final do mês. Então a percepção é muito mais rápida na indústria de shoppings. E até no período de crise que a gente passou, até teve uma defesa maior do que outros segmentos, né? Então essa característica do mercado de shopping ela é muito peculiar, se provou mais resiliente na crise e tem se provado que está na frente da retomada do ciclo econômico, ou seja, está recuperando na frente dos outros mercados, mas a gente não acredita que o potencial para frente ainda é muito maior. Vamos ver se você consegue abrir o seu material. Aí. Bom, quer falar desses dados aí? Aqui, um pouco
pouco do resumo do que é a Vinci Partners, né? Acho que quando a gente fala de um fundo de gestão ativa, é super importante você analisar quem é o gestor, qual é a equipe que está por trás, qual a experiência que a casa tem. Nós somos uma gestora, uma plataforma independente de gestão de alternativas no Brasil, líder. Esse número a gente tem crescido rápido, esse número já está até desatualizado, a gente já tem 26 bi sob gestão, somos 29 sócios, atuamos aí em diversas classes de ativos, como private equity, área imobiliária, infraestrutura, crédito, ações, mercado, hedge funds, etc. Então acho que a gente está bem posicionado e é justamente nesse momento novo de Brasil em que as pessoas estão migrando investimentos de produtos mais básicos, como renda fixa, etc., são os produtos como a Vinci faz a gestão que devem capturar o maior crescimento, né? Que são ativos que mais de longo prazo, que envolvem mais uma perspectiva que o investidor possa alocar o capital e lá na frente ter um retorno maior do que ele teria investindo numa renda fixa ou em outro tipo de produto, né? Aqui é um pouco da nossa estratégia, da nossa posição na indústria de fundo imobiliário, né? O VISC, que foi o primeiro fundo imobiliário listado nosso a atuar. A gente, em seguida, lançou um fundo de logística, que é o Vinci Logística, mais conhecido como VILG. Os gestores estão aqui, inclusive. Estão presentes. Aqui até na plateia está o Ilan Nigre apresentando aqui para todo mundo, é o gestor do VILG, e o Leandro Busquet, que é o head da área imobiliária. O Leandro Busquet, ele está na Vinci desde o início da área imobiliária, foi quem idealizou aqui toda a estratégia imobiliária e o responsável por todas as classes de ativos imobiliários da Vinci. E no ano passado a gente fez uma nova investida nesse segmento, que foi justamente o fundo de logística. Fizemos uma oferta 476, logo em seguida a gente fez a listagem do fundo na Bolsa ali no início do ano. Já nesse momento de listagem, teve um retorno super grande para quem tinha feito o investimento no ano passado, mais de 25% de retorno para os investidores. E mais recentemente a gente fez o IPO desse fundo na Bolsa. Então o fundo já hoje tem uma negociação bastante interessante. Ontem, por exemplo, estava negociando 3 milhões de reais por dia, que é uma coisa que acabou sendo uma característica dos dois produtos nossos da Vinci, tanto o VISC quanto o VILG, tem uma liquidez de destaque. E a gente tem 2 produtos que estão no forno, que acho que em breve eles vão se tornar acessíveis para os investidores, mas são fundos que a gente está, assim como o de logística, a gente já vinha trabalhando nos bastidores, né, que ninguém vê. O próprio VISC, que a gente já vinha desde 2014, né, ele acaba se tornando público na hora que você faz a oferta, né, que é um produto para escritório, que a gente já tem hoje 2 ativos de qualidade e a gente está buscando fazer aquisições para tornar esse produto um pouco maior para trazer para o mercado. E o outro é um fundo híbrido de gestão de fundos imobiliários com CRI, que também acho que em breve a gente vai estar falando dele aqui publicamente para os investidores em geral. Um outro ponto que acho que você tinha comentado, né, da questão da plataforma de RI, né, a gente dá uma super atenção a isso. Quando a gente começou o VISC, a gente percebia que existia uma carência de informação no mercado. Os sites de informação para investidores eram muito pobres, a qualidade do material, a disponibilidade de informações dos próprios gestores para o mercado era muito pequena. Então a gente viu isso como uma oportunidade e quis se diferenciar nisso, né? Então hoje a gente tem uma plataforma que é o vincifi.com, o investidor entra lá, tem todas as informações, tem a planilha de fundamentos. Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, as informações já estão lá na planilha, não precisam nem falar nada, assim, só olha a célula tal da planilha de fundamentos, você vai ver a informação que você está querendo. Então ali você dá transparência, você dá segurança para o investidor. A gente introduziu a dinâmica de fazer calls trimestrais de resultados, que é uma coisa que é muito comum na indústria de fundo de ações, né? Mas que não era comum na indústria de fundo imobiliário, então a gente introduziu isso nos nossos produtos. E a gente tem tido um retorno positivo no ponto de vista de número de investidores e também até da cobertura de analistas de mercado, né? Que é um outro papel que a gente faz muito forte. A gente está próximo não só dos investidores finais, como dos assessores de investimento, que estão super convidados a estarem em contato com a gente. Também vem melhorando e crescendo, né? A qualidade da análise, né? O analista entendendo mais o fundo imobiliário diferente da empresa, da companhia de real estate, né? O fundo imobiliário sempre teve uma cobertura meio secundária, né? Sim. E acabou que agora a gente está vendo que os grandes bancos, as casas de investimento em geral,
própria XP, que está organizando o evento aqui hoje, faz uma cobertura com bastante qualidade, com materiais, etc., que dá acesso à informação para o investidor. É até bom você ter uma opinião independente, né? Porque é claro que a opinião do gestor, ele conhece todo o produto, mas é a opinião de quem está ali naquele dia, né? Às vezes é importante para o investidor ter segurança, ver um terceiro analisando de forma independente e fazer uma recomendação, seja de compra, de manutenção, de venda. Exato. E aí dá uma segurança maior para o investidor. Eu acho que eu digo que ele vai dormir, bota a cabeça no travesseiro mais tranquilo, sabendo que tem mais gente olhando e recomendando. Isso. Né? Olha lá, 20 shopping centers, isso. Agora com esse portfólio, esse material está até desatualizado, tem 9, já são 10. É verdade. O que o cotista pode esperar do perfil da distribuição de renda, do portfólio, do patrimônio do fundo e se vem mais emissões aí? Bom, a gente, ontem quando anunciou o fato relevante do Minas Shopping, né, que foi a última aquisição que a gente fez, a gente até fez uma indicação para frente, até o final do ano, do que seriam os rendimentos que o fundo deve distribuir com base nesse portfólio, que é basicamente entre estimativas de 0,56 a 0,60. Essa estimativa é importante que a gente criou no nosso produto, dando um passo atrás, um alinhamento em que o gestor abre a mão da taxa de gestão. Bem importante você falar disso. Que foi um alinhamento que a gente quis dar para o investidor, uma segurança para ele, que se o fundo não distribuísse R$ 7,25 por cota nos anos 2018 e 2019, o gestor abriria mão da taxa de gestão até que você alcance o 7,25 ou que o gestor não receba nada da taxa de gestão. Esse cálculo que a gente fez ontem no relatório, ele não leva em consideração que a gente já recebeu taxa de gestão esse ano. Então, acima daquele 0,56 e 0,60, se aquilo ali se comprovar verdade, você tem aí a taxa de gestão que já foi paga, que aí complementaria o resultado do cotista, mas é um pagamento extraordinário em dezembro, se isso acontecer, que chegaria na média a superar o 0,6042, que é o equivalente a 7,25 na prática seria como uma devolução da taxa de gestão que foi recebida, é isso? Exatamente. O nosso acordo era, a gente ia recebendo a taxa de gestão à medida que a gente fosse distribuindo acima do equivalente ao ano, equivalente ao mês do 7,25 ao ano, né? Então, que é 0,6042, 60 centavos e 42. Como a gente distribuiu em janeiro, fevereiro e março, acima desse valor, a gente fez o recolhimento da taxa de gestão normalmente. A partir de abril, esse valor foi menor, então a gente deixou de pagar a taxa de gestão. Então, esse valor que já foi pago da taxa de gestão, ele está acumulado, está guardado. Se você olhar o relatório mensal do fundo, tem lá a quantidade de reais por cota que já foi distribuído, cerca de 0,25 a 0,27, agora o número nessa ordem de grandeza. É que se a gente continuar distribuindo nesse patamar daqui para frente, o 0,56 e 0,60 que foi indicado, a gente lá na frente vai ter a devolução desse valor até o limite que bata o 7,25. E aí em 2020... aí distribui o que tiver, resultado puro e simples. É vida que segue. Nesse semestre, a gente já levou em consideração na conta que a gente tem uma parcela a prazo para pagar de uma aquisição do Iguatemi Fortaleza, que a gente comprou no ano passado, e você tem uma correção embutida nesse pagamento. Essa correção ela se torna uma despesa financeira. Então, quando você olha a geração de resultado recorrente, ela é até maior do que o 0,56 a 0,60. Mas como vai ter essa despesa extraordinária e pontual por conta desse parcela do pagamento a prazo, então, na média, vai dar o 0,56 a 0,60. Mas ainda para frente, é claro que vai depender se a gente quiser fazer novas ofertas, a performance dos ativos, tem uma série de fatores que podem, vamos dizer, variar. Mas ano que vem aí tem ano que vem ou ano que vem, né? A gente está quase no fim. Eu queria que você mostrasse aquele estudo que você fez, porque tem muitos assessores de investimento aqui e sendo demandados pelos seus clientes e muitas vezes os clientes já têm carteira de ações. Vale a pena colocar fundo imobiliário? Vale a pena pôr o VISC na carteira de um investidor? Sem dúvida. Isso aqui até foi um pouco de inspiração de tudo que eu já ouvi de você, dos seus programas, que você comentava até na análise que você fez na sua tese. Não sei se foi doutorado ou se foi mestrado. Mestrado. Em que a análise de volatilidade dessa carteira da indústria de fundo imobiliário e o retorno esperado, né? A gente fez uma simulação aqui do ano de 2018, então é factual, isso aconteceu no ano de 2018. No gráfico, no eixo vertical, a gente tem aqui risco, né? O risco, né? O retorno para cima e o risco para horizontal. A volatilidade, né? Que é o risco do produto para cima, e para a direita o retorno, né? Então aqui a gente inverteu o eixo vertical para que de forma que quanto mais para cima, menor o risco, e mais para a direita, maior o retorno. Quando você olha os fundos imobiliários, eles estão todos mais para esse quadrante da direita superior, que teoricamente é o quadrante de maior qualidade. Você tem o maior retorno com o menor risco.
as ações elas já estão ali mais para o meio para baixo, inclusive. Ou seja, elas tiveram um retorno razoável, mas tiveram uma volatilidade muito alta. Muito maior. Né? E isso acho que tem uma questão técnica por trás, porque o fundo imobiliário ele é um produto de renda variável, mas ele tem um componente de renda fixa. Sim, isso faz com que a volatilidade dele seja menor. Isso. E como o momento tem sido favorável para investimento, o retorno acabou sendo a distribuição de rendimento tende a apresentar uma constância e isso ancora os preços. Então, incluir fundo imobiliário no portfólio faz com que você não abra mão de rentabilidade, mas diminui o risco do portfólio. Exatamente, isso é que a gente conseguiu mostrar nesse gráfico. E acho que quando fechar 2019 a gente vai poder olhar de novo e minha percepção é que ele vai ser bem parecido com o que foi mostrado aqui. Infelizmente esse cronômetro zerou, a gente tem que terminar. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram ou não? A gente gostou muito de estar aqui cara a cara com vocês. Muito obrigado, viu, pela presença. Obrigado mesmo. Obrigado. Rodrigo, obrigado, parabéns, sucesso pro VISC e logo logo a gente bate um papo também. Para você, muito obrigado, até a próxima.